Saudações, eu sou William Moraes e eu trouxe mais um relato com algumas observações, aprendizados que extraí dessa vivência para compartilhar com quem também investiga a consciência. Essa vivência aconteceu no dia 28 de dezembro de 2018 e foi uma experiência de várias experiências também. Como já relatei aqui algumas vezes, eu acordando e saindo, acordando e saindo. Eu vou ler e comentando aqui na medida que eu achar necessário. No final eu coloco as minhas conclusões. Antes, porém, eu quero dizer que todos os meus vídeos estão listados numa playlist. Para quem está chegando agora, você pode assistir em ordem cronológica. É extremamente necessário? Não. Mas pode ser sim que eu considere alguma coisa que eu já disse no vídeo anterior quando eu vou gravar um vídeo posterior. Se alguém quiser assistir na ordem cronológica, eu vou deixar o link, vou passar a deixar o link na descrição também, junto com outras informações. Por volta das 6 horas da manhã, eu consegui sair do meu corpo, entrei no que hoje é a minha sala, mas que já foi a sala da minha avó. A diferença é que, além da sala, havia um quarto que hoje não existe mais. Eu entrei neste quarto e a minha avó estava deitada na cama, chorando. E eu coloquei a mão na cabeça dela, dizendo que não precisava chorar, que ia ficar tudo bem. Mas acho que não era a minha avó de verdade. Até então, minha lucidez estava muito pouco acima do que eu considero a lucidez que eu tenho aqui no corpo físico. Talvez eu até coloco 20%, que é, eu acho, o máximo que a maioria das pessoas conseguem manter aqui. Ninguém está nem perto de 100%. E fora do corpo, para uma projeção ser lúcida, eu considero que ela seja, no mínimo, igual aqui. Porém, a minha avó já faleceu, então eu acredito que oscilava. A minha lucidez talvez estivesse um pouco perto de 20%, mas talvez mais para baixo, porque eu não questionei se era ela mesma ou não. Eu sabia que eu estava fora do corpo, mas o meu senso crítico de análise estava baixo ainda. Isso muda daqui a pouco. Por sorte, porque provavelmente não era minha avó, eu não dei tanta atenção ao ser que estava ali. Digo por sorte porque se eu talvez estivesse com um pouquinho mais de lucidez e lembrasse que minha avó já tinha partido, talvez eu desse mais atenção para ela e talvez não fosse lucidez suficiente para averiguar se era ela mesma ou não, e eu acabaria sendo drenado de energia por esse ser, provavelmente. Mas eu só falei com minha avó, que não era minha avó, provavelmente, e disse que ia ficar tudo bem e saí pela janela do quarto. Eu saí voando cerca de uns 30 metros e por cima do muro, porque do quarto, né, saí do quarto, tinha um pedaço do quintal, tinha um muro, eu já saí da janela passando por cima do muro. Aproximadamente 30 metros de altura, eu parei por receio de acordar. Ali a minha lucidez aumentou um bom bocado, eu entendi que se eu voasse muito alto, eu podia acordar por causa da emoção, porque é realmente como estar lá. E eu não queria perder a oportunidade de estar fora do corpo lúcido, então eu mantive aquela altura e comecei a descer devagar, voltando. Era dia, inclusive, lá fora. Porém, vale mencionar algo curioso. Lá de cima, eu olhei para baixo e eu vi a rua e as casas como se fosse uma visão do Google Street View. Não sei se vocês já viram. Mas aquela forma um pouco vetorizada, um pouco desenhada, computadorizada, entendem? E quando eu desci, parando em cima do muro da minha casa, o gráfico ficou errado, como se parte da coisa tivesse descido comigo. Como se eu tivesse olhado para lá, visto o mapa e achei estranho. E como eu desci um bom tanto, esse mapa desceu também, se desencaixando, mas ficava um duplo. É muito difícil de explicar.
havia ainda o nível da rua e havia um abaixo dele, como se fosse talvez, não, acho que não tanto, ou melhor, acho que mais do que um filme 3D, quando você tira o óculos. Abaixo do nível da rua dava para ver, através do asfalto, o mapa, com tudo ainda um pouco menor, embora não tanto como eu vi lá de cima. Era só o suficiente para eu entender que desceu. E eu pensei, que doideira isso, não era para ser assim. Tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que eu estou fora do corpo, mas isso não devia acontecer. Intuitivamente, eu entendi que eu podia consertar e tentei uma coisa, já que as estruturas em 3 dimensões haviam descido quando eu desci. O que eu fiz? Eu pulei do muro, descendo um pouco no ar, mas eu subi para além do muro. E enquanto eu subia, eu trazia o gráfico de volta para cima, até encaixar, mas quando eu desci para pousar na rua, ele desceu outra vez. E então eu subi novamente, mas eu fiz subir passando do nível da rua um bom bocado. E quando eu desci, ele desceu junto e se encaixou completamente. Quase, não ficou exato não. Estava bugada a Matrix, mas eu achei que estava suficientemente bom. Eu tentei alguma experiência válida ou para achar, né, alguém que me explicasse aquilo, porque a rua estava vazia. Eu desci a rua voando e olhei para o asfalto. Na verdade, essa rua, eu desci a rua e virei à direita, porque a minha rua é inclinada. Eu a desci, mas aí depois tem uma outra que desce ainda mais, virando à direita. E eu lembro, aqui eu não anotei, mas eu lembro que eu desci essa rua e olhei para o asfalto e vi que ali também não estava certo, na rua de baixo. E aquilo me intrigou. E depois de acordado, eu me lembrei do filme Matrix, obviamente, e do quanto as pessoas falam que estamos numa Matrix. E eu até concordo, na verdade, em partes. Eu acho que aqui tudo é uma simulação, sim, incluindo o que chamamos de mundo real, mas eu não acho que seja uma prisão, como algumas pessoas alegam. Eu acho que é tudo uma simulação e quanto mais próxima do mundo material, mais difícil é de dobrar, de alterar essa realidade pela força de vontade, embora não seja impossível, como já aconteceu em alguns casos comigo, assim, já falei disso aqui no canal, mas já acho que movi umas coisas com a força da vontade, mas poucas vezes, uma meia dúzia de vezes na vida. Mas descendo a rua, voando, eu pensei que não tinha problema. Tudo bem, já que eu estava lúcido e estava fora do corpo, e porque não era um sonho lúcido, porque eu sei a diferença. Também acordado, né, agora, eu penso que posso ter saído numa espécie de camada de segurança, frequência, canal, isso eu anotei aqui, para exercitar a lucidez apenas, como no próprio filme Matrix, onde usam espaços seguros de simulação para treinos, por terem aprendido a hackear o programa Matrix. Entenderam? Eu estava realmente lúcido, fora do corpo, mas poderia ser uma camada de realidade apenas para mim, alguma coisa nesse sentido, ou para, né, um treino. Até anotei aqui, ó, não acho que somos escravos de mentes superiores que nos aprisionam aqui, embora muitas mentes possam se esforçar para nos manter aqui por interesses próprios, óbvio. E a consciência suprema, que você pode chamar de Deus, vida, o que for, permite essas tentativas porque são ferramentas. Esses seres são ferramentas para o nosso próprio treino. Eles permitem que essas criaturas se tornem desafios para a gente, enquanto eles mesmos passam por desafios. Voltando ao relato, me dei por satisfeito e tentei ver o que eu poderia aprender ali, a começar pelo senso de realidade. Havia árvores altas pelas quais eu passaria e eu resolvi tocá-las. O interessante é que elas estavam corretas, não estavam de forma alguma desencaixadas, deslocadas como a rua abaixo.
Eu passei por elas e pareciam bem reais, porque eu diminuí a velocidade e parei para tocá-las e sentir a textura. E nesse momento eu elevei muito a minha lucidez. Não sei se foi isso que aconteceu, que forçou alguma coisa, mas eu acordei. Talvez por eu tentar forçar essa lucidez e averiguar minuciosamente aquilo ali. Eu acordei. Eu lamentei já no meu corpo, mas aproveitei que não tinha me mexido nem aberto os olhos e tentei sair novamente apenas pela intenção. Nem movi energia e consegui. Me senti me desprendendo do corpo, mas eu saí sem enxergar nada. Entendi que é porque eu estava provavelmente perto do corpo e estava tudo escuro porque meus olhos estão fechados, né? Na cama estavam fechados. Eu estava em repouso e como eu estava perto, acaba refletindo mesmo no corpo astral. Então eu andei até a porta, eu sei onde ela fica, então fica fácil. E eu senti que atravessei e só no meio do quintal eu consegui enxergar. Faz muito tempo que eu aprendi que isso é comum e isso não me assusta. Ficar calmo é a melhor solução. E antes de passar pelo portão, eu estava enxergando perfeitamente. Cheguei a olhar para trás e ver um homem vindo na minha direção, mas eu o ignorei. Tinha um caminhão imenso na rua de frente da minha casa, de frente para a minha casa, com um cara perto dele, mexendo num aparelho no qual tinha um troço parecido com um guindaste em movimento, como se fosse uma caixa de comando. Estava bem na frente da minha casa e enquanto eu pensava a razão daquilo, o cara que estava atrás de mim atravessou o portão, que veio, né, dentro da minha casa, dentro do quintal, atravessou o portão, eu olhei para ele, ele estava vestido com terno e gravata e uma mala, e eu achei aquilo estranho também. Ele me disse como se eu o conhecesse e como se fosse o motivo da minha estranheza. Porque ele viu minha cara, né, de... Hã? E ele explicou. Aonde eu vou, seria estranho eu deixar as asas aparecendo. Eu sorri, meio sem graça, e acordei. Foi bem rapidinho essa saída. Eu voltei para o corpo e pensei em tentar mais uma saída e consegui. Dessa vez, eu consegui enxergar dentro do meu quarto ainda. Eu saí pelo portão, desci a rua e mudei de dimensão, porque a mesma rua que eu desci antes. Porque eu me vi num lugar muito diferente, perto de uma rodovia, mas entrei numa loja que vi como se fosse um mini shopping. Vi pessoas atrás do balcão e um casal olhando coisas e fui até a mulher, já que o homem conversava com uma atendente. Eu pedi licença, mas perguntei com um jeitinho se ela estava viva ou não. E ela disse que estava viva sim, mas estava ali com o marido. Eu não sei se isso significa que o marido não estava. E eu o cumprimentei e me aproximei do balcão e falei: me desculpem a curiosidade, isso de comércio aqui e negociações me intrigam muito. De onde vem o que serve como dinheiro? E a mulher atrás do balcão respondeu: do Criador. Eu ri, perguntando: assim, então, do nada você abre a carteira e tem grana lá? E ela disse: sim. Mas eu percebi, alguém deve ter complementado a informação mentalmente, isso acontece muito. Então eu só percebi que é assim, é ilimitado, mas não é. Você sabe que terá esses créditos e por isso tem. Se não faz nada para merecer, não tem. E não tem como se enganar nisso, porque você sabe que não fez nada. É um treco meio maluco. E é o que mantém isso, e o que mantém isso é o tal Criador, Deus, consciência, única força, fonte, enfim. E eu falei, mas ninguém precisa comer aqui, por exemplo, precisa? E a moça disse, precisar não precisa, mas... E eu entendi também, captando que ela quis dizer que a sensação era boa, mesmo assim, ou até melhor do que no mundo material. E ela me disse que tinha até uns aparelhos que convertiam e mantinham registrados os créditos e eles pareciam celulares, porque ela me mostrou um e eu falei, mas para que celular se você pode aparecer aonde quiser, né, se teletransportar? E a resposta veio em intuição também. Gastava energia. Se mover ou ir para lugares com uma vibração diferente da qual você estava. Precisava de um ajuste. E usavam esses aparelhos para comunicação também.
Eu me virei e saí da loja. Quando eu fiz, eu resolvi voltar de súbito, e a loja mudou, e todos os atendentes pareciam atores fora do papel, e tentaram voltar a encenar, e eu fechei a cara pensando, ok, não posso confiar nesses daí, e resolvi sair dali, e acordei. Parece um pouco show de Truman, né? Talvez fosse também uma coisa de treinamento, como eu falei antes. Talvez a informação fosse até real, mas fosse um terreno seguro, criado, entendem? Muita coisa pode ser deduzida disso. Eu acordei, agora eu me pergunto se mesmo sendo uma cena, se não era uma representação de como realmente é, pois poderia ser uma forma didática de me ensinar, mas eu não tenho certeza. A minha conclusão aqui é a mesma que eu acabei de ter, ou seja, é isso aí mesmo. Eu quis sair novamente e saí pela quarta vez, dessa vez enxergando também, como na anterior, mas antes de enxergar, não estava preto, estava tudo branco. Atravessei a porta, ficou tudo muito branco, atravessei a porta e fui para a rua. Estava vazia, olhei para baixo, olhei para cima e perguntei em voz alta, ninguém? E não houve respostas, não houve resposta alguma. Isso eu faço de vez em quando. Teve uma vez que teve, mas praticamente foi uma vez só. Aquela coisa de ninguém aparece para conversar comigo. Então eu escolhi subir a rua, já que no geral eu desço. Eu virei para a esquerda, eu viro menos para a direita. Eu acabo virando mais para esse lado mesmo. Enquanto eu virava, eu pensei em olhar para mim, para ver como eu estava vestido, pois raramente eu faço isso. E é aquilo, eu geralmente durmo praticamente pelado e eu nunca saio pelado. Quer dizer, aconteceu umas 3 vezes. E quando eu olhei para baixo, eu virei as palmas das mãos para cima, enquanto inclinava a cabeça para baixo, e as minhas mãos não tinham todos os dedos. Faltavam alguns, estavam só uns cotoquinhos assim. A esquerda, então, tinha apenas 2 dedos e meio. E eu achei isso horrível. Mas os meus dedos cresceram de imediato, como se fossem balões sendo enchidos, até pela minha vontade mesmo. E eu fiquei aliviado. Eu mexi os dedos e nem me importei mais em reparar nas roupas, mas eu estava vestido. Eu entendi que meu psicossoma é só mais uma roupa maleável que eu uso e estava tudo bem. Eu desci a rua e o cenário mudou. Eu vi mudando, eu estava passando de dimensões, frequência, camada. Eu vi casas e quando estabilizou, eu vi uma senhora na varanda de uma casa e pensei se seria conveniente abordá-la e vi um trator no final da rua, lá embaixo, mais diante da casa dela. Eu estava de frente para a varanda e vi um outro trator lá embaixo. Outro, porque perto da minha casa quase tinha um. Era mais um caminhão, esse aqui era um trator mesmo. E eu segui descendo para tentar entender a razão de usarem máquinas no astral. Porque eu acho que não tinha necessidade. Talvez seja mais um facilitador, né? E eu acordei. Agora, acordado, está escrito aqui, né? Já nas minhas ponderações. Me pego pensando se alguém não poderia me dizer que aqui poderíamos também moldar a matéria sem essas máquinas, mas que é mais fácil trabalhá-la com as máquinas. Então, ok. É a resposta que eu me dei depois de acordado. 5. Eu saí do meu corpo outra vez, pela quinta vez, por isso que eu coloquei um 5 aqui, e eu me senti como uma criança que está aprendendo a andar, dando uns passos e caindo e não entendendo nada. Aquilo de acordo, né, acordo, levanto, aí eu vou sair, no meio do processo eu acordo como se fosse uma queda, aí eu tento de novo e de novo. Embora a criança, quando aprende, aprende. As saídas do corpo eu já fiz inúmeras com muita lucidez e controle, e agora estava ali, com saídas curtas e até malucas. Mas contive qualquer emoção forte e tentei sair novamente. Saí. Fui para a rua e olhei para mim, novamente para ver que roupa eu estava usando. Eu estava inteiro, com as mãos completas, eu vestia uma túnica branca de cetim, aparentemente, que ia até abaixo dos joelhos. Eu ri e pensei, ok, então tá. Não sei porque eu estava usando aquilo ali. Eu desci a rua, que também estava vazia, e enquanto eu descia, eu acordei no processo.
E o que eu aprendi com tudo isso é que, independentemente da realidade, seja a física, seja a extrafísica, eu acho que o mais real somos nós, além dos nossos corpos, seja corpo físico, seja corpo espiritual. Não importa se estamos numa simulação continuada aqui ou se estamos numa fragmentada lá, composta por vários pedaços, que são trechos, às vezes, que não se complementam, ou até mesmo um meio termo disso, já que eu já estive fora do corpo em lugares que permanecem. Eu sei exatamente, se eu passar por aquele corredor, eu chego em tal lugar. Ou se eu passar por aquela rua, descer e virar, eu sei que eu vou chegar naquela construção. Então, essa memória, ela existe, ela é um registro de algo que se mantém lá, que permanece, embora muita coisa seja muito maleável. Então, eu acho que real mesmo, somos nós que vivenciamos experiências nesses cenários. Apenas isso. Ficar preocupado demais com o que é real, o que não é. Eu acho que dessa experiência aqui, o que ficou para mim foi a lucidez, como ponto mais importante, sendo ela um ponto de partida para observação, para análise, para tentar entender o que eu posso abstrair de onde eu estou, seja lá ou seja aqui. E sejamos sinceros, eu acho que o mais importante é o que sentimos. Acho que o campo aqui e até o espiritual, né, o plano extrafísico, astral, ele é totalmente voltado para o sentir. Parecem ser plataformas criadas para isso. Através dos corpos, que são ilusões, nós vivenciamos emoções. E isso acontece até mesmo de forma muito passiva. Se assistimos um filme, nos emocionamos, choramos, sabemos que é mentira. Jogamos xadrez, eu pelo menos, me emociono, fico feliz, fico frustrado, vario por uma gama de emoções de acordo com o que eu estou vivenciando ali, ciente de que é apenas um jogo temporário, limitado, que está testando o que eu consigo elaborar com a minha consciência, o quanto ela consegue se manifestar através de um corpo dentro de uma plataforma limitada que tem sim as suas leis, seja o plano físico ou o plano astral, cada um tem as suas leis de funcionamento, sim, mas eu acho que estamos além disso tudo. E essas minhas investigações me mostram que, sim, tudo pode ser uma ilusão, mas até mesmo lá pode ser uma ilusão compartilhada, como aqui. Só que lá é muito mais passível de também ilusões pessoais. E quando eu digo ilusões, eu não estou dizendo que não são válidas e que não são convincentes. Eu sei que esse mundo aqui não é real, mas vai falar comigo que vou ao dentista e falo, não, essa dor não é real, essa dor não é real. Caramba, o funcionamento do corpo, ele vai ter aquela sensação de dor. Eu não consigo me hipnotizar para não sentir dor. Quem me dera. Então, para concluir, eu acho que o que importa é o que, enquanto visitantes, seja no mundo físico, seja no mundo astral, nós observamos. O quanto aprendemos através do que sentimos, através do que aprendemos. Entenderam? Porque para mim, essas vivências no mundo físico e no mundo extrafísico são para aprendizados. Dá para aprender com tudo. Então, por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Eu espero conseguir responder todos os comentários. Tem alguns atrasados ainda. Eu tenho evento grande no dia 11 e no dia 12 de junho. Tem muita coisa para produzir, porque o meu mês de maio foi quase todo perdido. Já falei disso, foi bem complicado. E eu preciso fazer muita coisa para esse evento. E depois eu tenho outro evento no dia 18 de junho. Então, serão 2 semanas bem apertadinhas aí. E eu espero respirar um pouquinho depois de 18 de junho.
Espero. Vamos ver. Hasta.